Olá! No Salto para o Futuro de hoje, o quinto e último da série Iniciação Científica, um salto para a ciência, nossos convidados vão falar sobre a importância da divulgação científica para aproximar os alunos da ciência. Para esta conversa, convidamos o colaborador da Estação Ciência da Universidade de São Paulo, Ernesto Hamburger, a diretora executiva da Casa da Ciência da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Fátima Brito, e a pesquisadora do Museu da Vida da Fundação Oswaldo Cruz, Luciana Sepúlveda. Professora, sua participação, como sempre, é fundamental. O universo científico apresentado sob diversos ângulos. Durante uma semana, o público pôde conferir simulações de experiências de laboratório, brinquedos que reproduziam efeitos físicos e as contribuições da cultura popular para a ciência. Tudo isso fez parte da Expo Interativa Ciência para Todos, um evento internacional que aconteceu no Rio de Janeiro. No pavilhão de exposições do Rio Centro, no Rio de Janeiro, o universo científico esteve ao alcance dos visitantes. Objetos, instalações, espetáculos, expressando as relações entre arte, ciência e sociedade. Tudo isso na Expo Interativa Ciência para Todos. O objetivo da Expo é levar à população conhecimentos básicos sobre a ciência. Hoje nós vivemos imersos numa sociedade moldada, por ciência e técnica, imersos em ciência e tecnologia. No cotidiano das pessoas é moldado por isso, a cultura, a economia, a natureza. E nós temos que fazer com que o cidadão acesse a ciência, acesse o conhecimento científico e possa vir a participar das tomadas de decisão. Além disso, um dos objetivos também é despertar vocações científicas, principalmente junto aos jovens, para que ele venha hoje escolher uma futura carreira em termos de ciência e da técnica. Este foi um dos estandes que mais chamaram a atenção do público, que pôde interagir com cada um dos experimentos. É muito mais interessante para a criança ver um experimento do que ficar lendo só no livro. Tá legal, tem várias coisas para ver, várias tecnologias para mostrar esse negócio É uma oportunidade, sobretudo que as crianças e os jovens têm, de pôr a mão na massa, de descobrir como é que as verdades científicas são reveladas. Normalmente são os efeitos ou são os que a gente sente no dia a dia e que na realidade a pessoa não percebe. Quando ela está junto e começa a participar, então ela vê isso aí. A exposição interativa aproximou o público das questões do universo científico. Foi feita uma explicação a respeito da força centrífuga, da importância dela no dia a dia. E ele informou o seguinte, que os materiais de densidade diferentes se separam através desse experimento. Isso é muito utilizado para separar elementos do sangue, tipo hemácias. Em outro espaço da exposição, uma dupla de repentistas contribuiu para o debate sobre a ciência. O repentista tem que ser assim, um comandante das palavras para levar as informações. É lendo todos os dias, é escutando os sábios. Então nós tínhamos nas noites de cantoria, a cantoria da ciência. E ela tem uma informação fácil, uma retórica fácil de levar ao conhecimento dessa turma. E passa a influir realmente, as pessoas passam a gostar mais e a praticar a ciência. O principal objetivo da Expo Interativa foi a divulgação científica. A ideia é passar uma ampla visão das mídias diferenciadas da divulgação de ciência. Exposições, música, teatro, vídeo, atividades interativas como brincadeiras. Os jovens podem aprender mais, entendeu? É um incentivo que dá para os jovens. They may not acquire a specific piece of knowledge as we think of it as adults, but they have a different appeal, they have a different sense of it, and they have tried it and they see they can do it. And because they see they can do something, they become more excited and more interested. Queria agradecer a presença de vocês aqui no programa e saber do professor Ernesto como é que ele avaliou a realização dessa
exposição aqui no Rio de Janeiro em comparação com o mesmo evento realizado em outros países? O Brasil saiu com um papel relevante dessa exposição, professor? Sem dúvida. Primeiro eu quero agradecer o convite aqui para participar desse belo programa. Eu já estou saltando e cumprimentar os professores, os telespectadores que assistem ao programa. Esse Congresso Mundial de Centros de Ciência foi o quarto de uma série. O primeiro foi realizado na Finlândia há 6 anos atrás, depois na Índia, na Austrália, agora no Brasil. E no próximo ano vai ser nos Estados Unidos. E esse foi, sem dúvida, o congresso maior, mais diversificado, mais vibrante que foi realizado. E isso foi uma impressão não só nacional, como internacional dos participantes do congresso. E foi uma realização de uma associação que ainda é nova, da qual a professora Fátima, aqui presente, é diretora, é a Associação Brasileira de Centros e Museus de Ciências, ABCMC, que organizou o congresso. E mesmo para nós que trabalhamos na área há muitos anos, foi uma surpresa ver a pujança dos trabalhos realizados no Brasil, a criatividade, a qualidade, a variedade de exposições, de vídeos, de filmes, de repentistas, né? Todas as mídias são usadas para divulgar a ciência. E isso é uma coisa que é muito importante no país, tanto na educação dos jovens, como também na divulgação da ciência para toda a população, para todas as idades. Assim, os programas, por exemplo, que estão sendo realizados por vários centros de ciência, de incluir já no ensino das primeiras séries do fundamental, no antigo curso primário, da primeira à quarta série, um trabalho de ciências mais experimental, mais concreto, tem tido vários efeitos importantes. Um dos efeitos é que a própria alfabetização, que é simultânea, é grandemente ajudada por essas atividades experimentais, em que os alunos realizam a experiência. Antes disso, eles fizeram uma discussão sobre qual o significado da experiência que eles vão fazer, quais os resultados que eles esperam. Depois da experiência, eles discutem os resultados, eles registram por escrito o que eles observaram. Depois da discussão, eles fazem um novo registro. Com isso, de um lado, eles aprendem a discutir objetivamente e, de outro lado, a respeitar a opinião dos outros e, de outro lado, eles aprendem a escrever sobre assuntos concretos que lhes interessam. Perfeito. Agora, Fátima, eu queria saber de você, o que tem por trás dessa política de popularização da ciência, através dessa divulgação, eventos realizados, como o que falou aqui agora o professor Ernesto? O que está por trás disso? Eu acho que no Brasil hoje, né, essa área está em crescente expansão, principalmente no que diz respeito aos centros de ciência, que hoje, se nós formos analisar como está caminhando isso, né, tem centros de ciência abrindo no Brasil inteiro. Mas eu acho que o mais importante disso tudo, e eu acho que foi o grande diferencial do evento que aconteceu no Brasil, aqui no Rio Centro, que é você poder trazer a população para participar de questões voltadas à área da ciência. Então, falar de popularização da ciência hoje é falar de cidadania, né? Que, se a gente hoje em dia tem um cidadão com informações científicas, se o conhecimento científico ele é mais divulgado, é muito mais fácil para que a gente, enquanto cidadão, possa interferir no processo da construção dessas pesquisas todas que estão sendo desenvolvidas, né? E o que é mais interessante, principalmente em eventos desse tipo, é mostrar que você pode estar falando de ciência em linguagens totalmente diversas. Então, nós temos
esse evento provou que, através de exposição, através de experimentação, através de objetos, através de vídeo, de música, de teatro e, principalmente, a gente ter a cultura popular envolvida nesse processo, significa que você está chegando mais perto da realidade da sociedade. Então, quanto mais eventos desse tipo a gente tiver, com certeza o nível, né, de conhecimento das informações científicas que a população tiver vai facilitar esse processo de cidadania, né, da gente. Luciana, você tem, né, informações, estuda o desenvolvimento, né, das feiras de ciência desde o século XIX, né, quando elas surgem, essas exposições começam a surgir, essa divulgação. Tem um detalhe interessante na fala do professor Gilson, quando ele diz que esses espaços também podem ser úteis para despertar vocações. Você acha que alguém, ao visitar uma feira de ciência, mesmo que não tenha habilidades, que não conheça os experimentos, possa estar sendo tocado, despertado para alguma vocação? Olha, boa noite também a todos, em primeiro lugar, e também gostaria de agradecer o convite. E respondendo a sua questão, Marcos, o que fica é o seguinte: quando a gente vê o vídeo da Expo, a gente percebe que se trata, na verdade, de uma grande festa. As festas, elas conseguem atrair muita gente, né? São espaços de celebração, são espaços de construção de legitimação, né? De práticas, né? E esse tipo de festa, né? Essa festa da ciência, ela, na verdade, como você mesmo colocou, ela não é de hoje. Essas festas remontam ao século XIX, né? Depois da Revolução Industrial, quando modos de vida eram modificados justamente por causa de novas tecnologias e novas formas de produção que entravam no cotidiano das pessoas e tinham as grandes feiras, as grandes exposições que buscavam, naqueles espaços, apresentar, discutir junto com o grande público todas aquelas transformações. Eu acho que você pode ficar maravilhado, você pode encontrar ali dentro alguma coisa que desperte, né, a sua sensibilidade para um campo do conhecimento que você não conhecia antes. Mas o grande desafio é o que vem depois. Porque qualquer pessoa que trabalha no museu e que recebe público, quando vê um evento dessa magnitude, ele fica imaginando que maravilha se todos os dias os seus museus estivessem tão cheios e repletos. Se a gente conseguir capitalizar, né, esses pontos, esses eventos, que eles façam com que a pessoa, quando sair dali, ela de alguma maneira integre na sua vida, né, a visita a museus, a centros de ciência, ou mesmo a relação com outras linguagens e mídias, né, buscando informação, buscando espaços de discussão, eu acho que é uma vitória. Então o desafio fica para o dia seguinte da festa, né? Perfeito. Vamos à primeira participação, é da Maria José, do Maranhão. Olá, Maria José. Boa noite, sou Maria José Barreto, do Teleposto de Bacabal, Maranhão. Como capacitar o professor de maneira específica diante da importância política e social do conhecimento científico, visando uma educação de qualidade? Boa noite e obrigada. Ok, Maria José, muito obrigada por sua participação. Professor Ernesto. Essa é uma pergunta excelente, Maria José. Eu acho o maior problema da educação de ciências, da divulgação de ciências que nós enfrentamos no país no momento. A formação tradicional que o professor tem, seja no antigo curso normal, no curso de magistério, seja nas faculdades de educação, nos cursos de pedagogia, ensina muito pouco a ciência. E é necessário que isso seja mudado, é necessário que todos os currículos de formação de professores passem a incluir um segmento, uma ou várias disciplinas significativas sobre a ciência em si, não só a teoria, como também a realização dos experimentos, que são uma coisa altamente motivadora e altamente instrutiva na sala de aula. Para os professores que já estão formados, é necessário organizar
sessões de capacitação, cursos de complementação, para que eles se sintam mais seguros, eles e elas, nos casos dos professores do antigo primário, são principalmente mulheres, que se sintam à vontade, se sintam seguros para trabalhar com as crianças nesses assuntos. Certo. Fátima, a instituição da qual você é diretora também se preocupa com essa questão da capacitação do professor? Que tipo de apoio pode ser dado nessa hora? Boa noite, Maria José. Na verdade, assim, os centros de ciência hoje, a experiência deles, né, que é voltada ao público, eles têm recebido em torno de, assim, se a gente for computar o público mensal e anual de uma instituição dessa, 60% da visitação são de escolas, né, de alunos e professores das escolas públicas e privadas. Eu acho que o encontro hoje, né, da escola com o que se chama de ensino informal, né, dessa educação informal, que os centros de ciência têm participado, tem motivado muito tanto os professores, né, em estar buscando mais informações nas atividades desenvolvidas nesses espaços, como esses espaços desenvolverem atividades voltadas ao professor. É lógico que nós não temos centros de ciência no país inteiro e nós gostaríamos que tivesse, né? E eu acho que é um grande desafio hoje a gente fazer esse encontro do ensino formal e o ensino informal, porque você pode estar na verdade, provocando a curiosidade científica naquilo que você tem em volta de você, né? Então, se você for num parque e você começar a observar o que tem ali, as árvores, os pássaros, os insetos, com certeza você vai poder estar trabalhando temáticas voltadas à biologia. Então, eu acho que é um grande desafio no Brasil você buscar alternativas para melhorar o ensino de ciências. A pergunta é da Ciseni, de Goiás. Olá, Ciseni. Olá, boa noite a todos do programa e boa noite a todos os colegas professores do Brasil. A pergunta é o seguinte: não é só na sala de aula que aprendemos e ensinamos conceito de ciências e tecnologia. Como conscientizar o professor e alunos que nos jornais, revistas, livros, textos, TV e vídeo, internet e outros também são fontes riquíssimas para se conhecer e ensinar ciências e tecnologia. Eu falo da TV Escola de Anápolis, Goiás. Boa noite e obrigado. Ok, Ciseni, muito obrigado. Luciana. Boa noite, Ciseni. Sua pergunta ela é bem interessante porque, na verdade, a gente não pode... conscientizar é uma palavra, é difícil, como é que a gente vai conscientizar o professor? Eu acho que essa consciência ele traz, né, quando ele busca essas questões junto a outros atores, né, da educação. Agora, os centros, por exemplo, os centros de ciência, os museus, eles podem, sim, está ajudando esse professor a identificar, a mapear, eu acho que isso é um potencial que nós temos, né, a mapear os diferentes atores na sociedade que produzem, que comunicam conhecimento. Então, além das nossas exposições, o Museu Centro de Ciência ele não se resume a uma exposição. Existem vários programas, atividades às vezes de longo e médio, longa e média duração. Às vezes você participa de programas de formação nesses centros. Então, não é apenas visitando a exposição, não é apenas através dos materiais que são produzidos, né, para o público docente e para o público discente, mas esses espaços também, acho que eles têm uma característica particular, né, que é de, às vezes, possibilitar o encontro, por exemplo, da comunidade científica e da comunidade escolar. Então, você pode ter projetos onde você coloque frente a frente atores que às vezes, não necessariamente se encontram, e você pode ajudar trazendo para esse espaço, né? E também saindo desse espaço, indo até a escola e levando para as escolas, né? Quando a gente tem projetos também de ciência móvel, enfim,
possibilitar esse deslocamento. Os centros de ciência hoje em dia saem, eles têm caminhões ou têm, enfim, projetos que saem saem das suas muralhas e vão para as escolas. E nesse movimento, tanto de ir para a escola como acolhendo os professores, a comunidade escolar, ele pode ajudar os professores também a encontrar e a mapear, identificar esses outros atores, né, de produção de conhecimento e outras linguagens. Isso é importante, né, para conseguir ajudar esse professor a integrar essas questões na sua prática cotidiana pedagógica. Mônica? A professora Elisa do Pará quer saber qual a importância do Museu de Ciências para a divulgação da ciência. Ok. A Fátima quer responder a pergunta da professora Elisa e também complementar um pouquinho a fala da Luciana, né? Posso. Na verdade, assim, hoje os parâmetros curriculares nacionais, eles incentivam os professores a buscar informações fora da sala de aula, a travar, na verdade, um encontro, né, com aquilo que o cerca e que você não encontra só naquele espaço que é o espaço escolar. Os centros de ciência, eles na verdade, eles são só um dos caminhos que hoje, né, a gente tem disponível para estar trabalhando com a questão da popularização da ciência. Então, a Luciana já falou, né, existem várias atividades que são desenvolvidas nesses espaços, mas hoje, como a Cisenir falou, anteriormente, a gente tem informações na internet, você tem vídeos hoje que trabalham com a divulgação científica, você tem a própria televisão que hoje tem programas voltados a essa área. Então, a gente não pode achar que, lógico, que os centros de ciência, só os centros de ciência fazem popularização da ciência. Não, eles são só mais um caminho e eles têm realmente desenvolvido atividades totalmente voltadas à popularização da ciência e com linguagens muito diversas. Perfeito. Pausa rápida. No próximo bloco, vamos conhecer duas exposições que ajudam no trabalho de divulgação científica. Até já. Duas exposições que contribuem para a divulgação científica. Em cada uma delas, acompanhamos a visita de uma turma de alunos da 7ª série. Confira. No Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, achados arqueológicos fizeram parte da exposição Antes, Histórias da Pré-História. A data de origem das peças vai até o ano de 1500, quando a história oficial do Brasil começou a ser contada. Neste dia, uma turma da Escola Municipal Ministro Gama Filho visitou a mostra. Através dessas peças, a gente pode observar um povo que a gente nunca conheceu na vida. E a gente pode observar como eles viviam, os rituais que eles faziam, o que eles acreditavam. A parte da exposição sobre os animais chamou a atenção também pelo uso da tecnologia. O que chamou um pouquinho a atenção foi o tamanho dos animais, conforme eles foram se adaptando, conforme os séculos foram passando, eles foram se adaptando à natureza. O interessante de uma exposição como essa é que você tem a possibilidade de aprender com o passado o que você é hoje e daí estudar até as possibilidades de um futuro. Como é que isso vai ser depois? Porque através desses objetos, você, o próprio aluno, o visitante, ele pode criar histórias em torno disso. A visita continua em outro prédio aqui no Centro Cultural Correios. Nesta simulação de um sítio arqueológico, os alunos podem escavar, limpar, reconhecer e catalogar réplicas de achados pré-históricos. Depois de passarem pela escavação e pela fase da peneira, os alunos partem para a observação das peças. E eles conseguem descobrir o tesouro que está escondido ali embaixo. Então tem essa conceituação um pouco do tesouro também. Que tesouro é esse? Será que é aquela arca cheia de ouro? Ou será que é um material que diz respeito ao passado e que por isso é um tesouro para a sociedade contemporânea? Na volta para a escola, os alunos já têm uma atividade em pauta. A partir do que eles viram aqui, da experiência lá no campo arqueológico, contar uma história que se passa na pré-história. Quer dizer, a partir de um fragmento deles, de memória, um caquinho, qualquer coisa, me contar uma história. Em outro dia, no Centro Cultural Correios, o mesmo professor e seus alunos visitaram a exposição 100 anos da Revolta da Vacina. Fotografias, painéis e algumas peças traduziram o clima de tensão no Rio de Janeiro de 1904, época em que a cidade passava por duas reformas, urbana e sanitária.
Na área da saúde, Oswaldo Cruz lutava contra as epidemias de febre amarela, peste bubônica e varíola, uma iniciativa que não recebeu o apoio popular. As pessoas antigamente tinham muito medo, né? Como estamos falando, que eles tinham medo de tomar vacina, que para eles era o fim, né? A exposição tem duas partes, né? Tem essa parte histórica falando sobre a revolta da vacina e eu acho que a segunda parte da exposição, que está falando sobre a vacina, ela é importante para a gente estar trabalhando com eles essas questões sobre como é que você passa de um momento em que a população se revolta contra uma vacina para o momento atual, quando a gente vê, sei lá, os dias nacionais de vacinação contra a pólio, que a população inteira vai, né, pedindo a vacina, né? Então, que mudança é essa na cabeça das pessoas? Uma escultura do mosquito transmissor representa o momento atual. Hoje em dia, os caras da vigilância sanitária estão fazendo campanha. Estão pedindo para o povo não jogar garrafa suja no rio, tirar água das garrafas. Os alunos acompanham uma simulação de produção de vacina contra a febre amarela. A monitora mostra de que forma o ovo e o embrião vivo são utilizados no experimento. Esse líquido contém o quê? Os restos do embrião e os vírus que se reproduziram dentro do embrião. Então são os vírus que nós vamos utilizar para a fabricação da vacina. Ao final da exposição, os alunos reuniram fotos e algumas informações que eles registraram para a confecção de um jornal. No começo do século XX, a grande parte da população carioca morava em cortiços. Rodrigues Alves, presidente, queria modernizar a cidade, alargando as ruas, construindo avenidas e derrubando cortiços. Seu modelo era Paris. Professor Ernesto, que processo é esse que leva o aluno que toma conhecimento, por exemplo, de um fato histórico importante, como a revolta da vacina, a assimilar melhor esse conhecimento? Então, essa exposição sobre a revolta da vacina e sobre o problema da vacinação foi uma das exposições mostradas no congresso que nós vimos no vídeo anterior. E é interessante para o nosso debate aqui, porque o que ocorreu na época pode ser hoje diagnosticado como uma falta de divulgação científica anterior ao plano de vacinação. O que deveria ter sido feito, agora é fácil falar, não é? Em vez de uma decisão autoritária obrigando por força policial todo mundo a se vacinar, deveria ter havido antes todo um programa de popularização, um programa de convencimento da população de que aquilo era para a salvação da cidade, para diminuir o número de mortes, o número de doentes, para sanear a cidade, não é? Então é um exemplo bem interessante em relação às perguntas que nós respondemos agora há pouco dos professores, de um caso em que claramente era necessária a divulgação científica para uma ação social de grande envergadura. A participação agora é da Silvana, do Maranhão. Olá, Silvana. Olá, boa noite. Sou Silvana, do Teleposto de Bacabal, Maranhão. Gostaria de saber algumas sugestões sobre como trabalhar com os recursos que fazem parte da educação não formal, visando motivar o interesse dos alunos pela ciência em sala de aula. Boa noite. Ok, Silvana, muito obrigado por sua participação. Volte outras vezes aqui ao Salto para o Futuro. Luciana. Boa noite, Silvana. Olha só, como motivar os alunos e como fazer essa ponte, né, essa relação entre a educação formal, né, e aquilo que a gente costuma chamar de educação não formal ou informal. Na verdade, eu acho que o mais importante é a gente procurar sempre construir e dar sentido, né, a todas as experiências que a gente propõe aos nossos alunos. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente vai fazer uma visita a um museu, ou uma exposição, ou quando a gente resolve assistir um vídeo, discutir um vídeo em sala de aula, ou quando a gente convida alguém, um pesquisador ou uma pessoa da nossa cidade para vir à escola para falar sobre alguma coisa. É muito importante que a gente procure nessa ação, nesse projeto, deixar claro, né, a intencionalidade desse projeto e fazer uma ponte.
tanto com aquilo que se está trabalhando na escola, ou seja, uma forma da gente fazer mostrar que aquilo que se trabalha dentro da escola, os conteúdos, né, programáticos, eles têm uma relação com a vida, eles têm uma relação com a cultura, eles podem ter uma relação, mas a gente tem que ajudar a construir essa relação, a gente tem que estar revendo esses conteúdos e tem que estar tecendo essa relação constantemente, né, entre um conhecimento que está sempre em mudança, os conteúdos que a gente tem que trabalhar em sala de aula e as necessidades e a realidade dos nossos alunos. Então, eu acho que é esse movimento, né, de tessitura, de sentido, de significado, de por que a gente tem que saber as coisas, para que é importante a gente estar estudando ou estar se debruçando sobre determinado assunto dentro da escola, esse esforço, às vezes, que pode ajudar a gente realmente enfim, a levar, a mostrar o interesse da gente aprender simplesmente, assim, conhecer e trazer a ciência como parte da cultura e da vida de todo mundo. Mônica? A Ana Paula, aqui do Rio de Janeiro, quer saber como a escola dela pode participar de uma feira de ciências. Ok, boa pergunta aí da Ana Paula. Fátima, o que você sugere? Como é que Na verdade, assim, tem algumas feiras de ciências que são montadas no país inteiro, mas eu acho que todas as escolas no país inteiro, como a população toda, ela vai poder estar participando da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que foi, a primeira aconteceu ano passado, aconteceu no país inteiro e foram desenvolvidas atividades em várias cidades, em várias capitais, em várias escolas, com instituições de pesquisa, com universidades, com escolas, professores, alunos, desenvolvendo atividades nessa área de divulgação científica. Então, uma grande oportunidade da sua escola é poder estar participando da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que você pode buscar informação no site do MCT, que é www.mct.gov.br. Ok, Fátima. Mônica? A Marta do Ceará quer saber como a escola deve se organizar antes de ir a uma feira de ciências e se vocês poderiam sugerir atividades que ela possa desenvolver com os alunos após a ida à feira de ciências. Quer dizer, professor Ernesto, essa organização inicial, quer dizer, vamos a uma feira de ciência. Os alunos têm que estar preparados para saber o que eles vão encontrar e como utilizar esse material que eles vão encontrar, né? Não adianta só, não é festa esse negócio. Não, não é só festa, a festa também. Mas eu acho que é muito interessante se a escola, se o professor, a professora puder organizar uma feira de ciências local, mesmo que seja só de uma ou duas classes, por várias razões, porque os alunos se motivam para construir aparelhos, para mostrar demonstrações e painéis explicativos, e porque traz a comunidade para a escola, traz os pais, os familiares para visitarem a escola e as crianças podem mostrar o seu trabalho para a escola. Essa integração com a comunidade é muito importante para a qualidade da educação, particularmente nas primeiras séries. Então, quanto à pergunta de quando você visita um centro de ciências, um museu de ciências ou uma grande exposição como essa que houve aqui no Rio, eu acho que a própria visitação e o próprio despertar de interesse dos alunos vai mostrar ao professor como isso pode ser aproveitado na sala de aula posteriormente. Luciana, facilita a vida do professor quando, no lugar dele sugerir um trabalho, uma ideia, uma exposição, um tema, não seria melhor, mais útil, mais eficiente que os alunos pudessem opinar sobre esse tema? Como é que você avalia essa questão? Eu acho que é sempre muito rico quando a gente abre um espaço, né, para perceber que questões os nossos alunos trazem, né, onde mora o interesse com relação ao mundo, à vida e à própria ciência. Então, obviamente que você manter um espaço de escuta, né, e aproveitar esse interesse, essa escuta, temas que estão rondando a gente no nosso cotidiano, notícias que saem no jornal, enfim, e como você interage
integrar isso num procedimento, sim, de construção, depois pedagógica enfim, de uma unidade que você esteja trabalhando, ou associar esse interesse, desenvolver, levar a fundo esse interesse com procedimentos até diferentes daqueles que você costuma trabalhar em sala de aula, a partir de visitas, a partir de contato com outros profissionais, enfim, você tem uma infinidade de estratégias possíveis e eu acho que nesse caso, mesmo na preparação inclusive na preparação de uma saída, né, de campo, de uma visita a um museu ou o que seja, você prestar atenção e você possibilitar um diálogo e uma escuta dos interesses, integrar esses interesses, vai ser sempre muito, muito importante e positivo na construção de conhecimento para aquele grupo, sem dúvida. A participação agora é da Jaqueline, do Maranhão. Pode falar, Jaqueline. Boa noite, meu nome é Jaqueline, do Teleposto Bacabal, Maranhão. A minha pergunta é: o que a escola pode fazer para ampliar os conhecimentos científicos dos alunos, ensinando-os a relacionar esses conhecimentos com situações cotidianas? Boa noite, obrigado. Muito obrigado por sua participação, Jaqueline. Fátima. Boa noite, Jaqueline. Eu acho que o que a Luciana estava falando anteriormente, que é fundamental, é o professor tentar encontrar qual é o interesse dos alunos, porque se você consegue descobrir aquilo que está interessando, né, aos alunos no momento, fica muito mais fácil de você estabelecer qualquer tipo de diálogo com ele e o ensino vai ficar muito mais fácil. Então, se você tem esse diálogo com os seus alunos e você descobre o que interessa para eles, com certeza vocês juntos vão poder estar descobrindo formas para que esse conhecimento ele se construa em conjunto. Então, talvez eu acho que o fundamental é a forma pela qual o professor se relaciona com o seu aluno, seja o ponto fundamental desse ensino, que vai facilitar muito isso, né? Então, eu acho que se a gente puder estar ouvindo mais os alunos e poder levar, na verdade, esse interesse dos alunos para a sala de aula, e mais, a gente tentar entender qual é a realidade que está cercando, né, esse aluno, eu acho que aí vocês juntos vão poder estar buscando formas alternativas para que esse conhecimento apareça. Mônica? A Ciseni de Anápolis quer saber como a escola pode propiciar oportunidades de intervenção e articulação para mobilizar a sociedade pela melhoria da educação em ciências. Muito bem. Professor Ernesto. Veja, em toda a comunidade há problemas de meio ambiente, de saúde, de energia, enfim, são os problemas que cercam toda a população em cada comunidade. E eu acho que são esses os problemas que podem motivar uma linha de ação dentro da escola. Exemplo, fazer horta ou fazer uma excursão num lixão vizinho, no caso das grandes cidades. Então existem exemplos de escolas que têm feito programas muito importantes e renovadores em torno da problemática local que cerca o local da escola, o bairro da escola. Luciana. Eu tenho uma experiência, assim, eu conheço uma experiência muito próxima, por exemplo, de uma ação dessa de desdobramento, ação multiplicadora, né? Bom, o ponto de partida é aquele que a gente já colocou antes, é o interesse e a percepção da realidade local. Se a gente parte desse interesse, dessa realidade local, e se a gente procura articular os diferentes atores, né, institucionais ou não, que compartilham o território da escola, ou seja, quem são as instituições próximas que trabalham relacionadas àquele tema de interesse, se a gente consegue, de repente, formar uma rede, a gente tem chance de mostrar e de valorizar o papel da escola como ator social nesse território, né? E assim fazendo também, de mostrar para esses alunos, para os nossos alunos, né, que nós todos ali dentro estamos construindo conhecimento e discutindo assuntos que extrapolam as paredes, enfim, os limites da sala
sala de aula. Eu tenho um exemplo, comecei falando que eu tinha um exemplo para contar, por exemplo, nós temos uma experiência de um fórum de discussão de temas de saúde e ambiente lá na Fiocruz, um projeto que a gente desenvolve já desde 2002, com ensino médio. E nesse projeto a gente reúne atores da universidade, instituições de pesquisa, professores, e faz uma série de visitas, de investigações com esses alunos, faz debates. E eu acho que um indicador de sucesso desse projeto é que, por exemplo, nós temos atualmente professores e escolas inteiras, né, que, passando por esse projeto, começam a realizar fóruns nas suas escolas para outras escolas, né? Então, para pontuar que a partir do momento que se percebe o potencial que a escola tem ainda, né, a sua força como ator de mobilização no seu território e a importância da gente estar fazendo sempre esse movimento de pêndulo entre o que se passa dentro e o que está em torno, a partir, como a gente já colocou aqui, desse interesse e dessa realidade local. Mônica? A Regina de Manaus quer saber qual o papel da ciência, especificamente do ensino da divulgação científica, para a superação das desigualdades que afetam o nosso país. Ótimo. Boa pergunta da Regina. Fátima para responder. Na verdade, assim, a gente sabe que o acesso, né, à informação científica ele é muito limitado. E ele não é limitado só por questões regionais, né, mas ele é limitado porque a ciência ela tem se colocado de uma forma, vamos dizer, muito endeusada, né? E eu acho que o que é importante é assim, que é um grande desafio hoje para o governo e para as escolas e para o cidadão brigar por uma política pública no ensino de ciências no Brasil. É importante que a gente brigue por política pública na área de popularização da ciência, porque a gente, querendo ou não querendo, a ciência tem interferido na nossa vida cotidiana. Então é importante que a gente conheça o que está acontecendo para que a gente possa opinar sobre isso. Ok. Mônica? A professora Iraci, do Teleposto de Iporá, em Goiás, ela toma como referência o texto do professor Pavão, onde ele diz: as iniciativas de aproximação dos brasileiros com o saber científico estão longe de permitir o acesso ao nível de informação minimamente compatível com as necessidades sociais. Tendo em vista esse diagnóstico, devemos incorporar à missão da escola o papel de preservar e divulgar o conhecimento científico e de sensibilizar o público para a aquisição desse conhecimento. Ela pede que vocês comentem essa afirmação do professor Pavão. Pois não. Professor Ernesto, para comentar aí essa colocação da Iraci. Antes disso, houve uma pergunta da professora de Manaus. A Regina, né? De Manaus. Regina. E eu queria comentar que em Manaus há o Bosque da Ciência do INPA, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, que é um centro de ciências e um local muito instrutivo para visitas de escolas. E na medida que se consiga, por exemplo, que as escolas dos bairros mais pobres da cidade possam visitar esse museu e ter uma visita guiada, isso vai enriquecer o currículo, vai fornecer essas informações que o Pavão aponta corretamente, que ainda não são geralmente a grande parte da população não alcança. E eu acho que esse é o desafio da educação no Brasil, que está sendo vencido. Eu sou muito otimista nisso, e o papel nosso como professores é um papel essencial no futuro do país. Nós devemos conseguir que os nossos filhos, os nossos netos, no meu caso já, porque estou aposentado, tenham uma educação cada vez melhor, cada vez mais completa, que isso se refira a toda a população, sem distinção de nenhuma espécie. Então, por outro lado, eu acho que é importante também notar que os meios de comunicação modernos ajudam muito nisso. A própria televisão, aqui nós estamos num canal que não é um canal aberto, mas a televisão alcança quase todos os lares brasileiros, praticamente a totalidade, e é um meio de comunicação, de integração nacional absolutamente formidável.
E eu gostaria muito que houvesse muito mais programas de divulgação científica que fossem vistas nos canais de televisão aberta, que isso fosse um tema mais presente. Ok. Fátima, como as escolas podem fazer parcerias com os museus de ciências? Na verdade, assim, hoje os centros de ciência, os museus de ciência, eles estabelecem uma parceria constante, quer dizer, existem... Os museus de ciência desenvolvem atividades voltadas à área de popularização da ciência. Então, a escola pode entrar em contato com essas instituições para marcar visita das suas turmas, das suas escolas, e com certeza os professores vão poder estar trocando com os seus alunos, podendo desenvolver atividades antes da visita a esse museu. Ao visitar o museu, eles vão se deparar com informações, né, que alguns conhecem, outros não, e ao voltar para a sala de aula, com certeza o professor vai poder estar discutindo questões que foram colocadas na visitação e que os alunos descobriram e que o próprio professor descobriu, porque o que a gente tem visto é que os centros de ciência têm servido muito para a formação dos professores. Mais um rápido intervalo e na volta você acompanha as considerações finais dos nossos entrevistados sobre a importância da divulgação científica. Até já. Estamos de volta, hoje discutindo a importância da divulgação científica para aproximar os alunos da ciência. Os nossos convidados fazem agora seus destaques sobre o que foi debatido até aqui. Luciana, suas considerações finais? Eu queria fazer uma observação. Eu acho, talvez, que o nosso grande problema não seja nem tanto a falta de informação. Acho que informação a gente tem muita, em todas as mídias o tempo todo. Eu acho que um grande esforço tem que ser feito tanto por parte da escola, quanto por parte das instituições que trabalham com divulgação da ciência, enquanto mediação, enquanto encontro, para ajudar as pessoas a fazerem leitura, uma leitura crítica, uma leitura reflexiva da quantidade de informação que essas pessoas recebem, né? Tanto os alunos quanto todos os cidadãos em geral. E também queria fazer uma consideração importante com relação à parceria entre os museus e as escolas, no sentido de que é importante uma escuta permanente. Os museus têm que aprender a escutar também as expectativas da comunidade escolar no desenvolvimento das suas atividades, isso cada vez mais. E os professores também têm que fazer um esforço de procurar esses parceiros, né, de procurar esses outros profissionais, que às vezes são professores que nem eles, né, que estão nessas instituições, para construírem experiências em comum e aprenderem reciprocamente. Eu queria ainda aqui deixar para vocês, né, se alguém tiver curiosidade, ter mais informação sobre o Museu da Vida, o endereço do Museu da Vida, né, na internet, que é www.museudavida.fiocruz.br. Ok, Luciana, muito obrigado pela sua participação. Fátima? Eu acho que a Fiocruz ela aceitou o desafio de organizar o 4º Congresso Mundial de Centros e Museus de Ciência, a Expo Interativa no Brasil. O Ministério de Ciência e Tecnologia, ele está definindo política pública e, com isso, criou a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E, na verdade, isso tudo faz com que cada vez mais atividades e eventos desse tipo possam ser disponibilizados para a população de modo geral e para professores e para as escolas. E é importante que essas atividades, elas provoquem a curiosidade de quem está participando dessa atividade. Com isso, com certeza absoluta, todas as pessoas vão poder estar observando simulações, vão poder estar criando questões e buscando respostas a essas questões. Então, eu acho que o professor e o aluno, ele vai estar buscando, né, cada vez mais atividades que o ajudem a construir o seu próprio conhecimento. E, com certeza, os centros de ciência e as atividades com essas características vão poder contribuir nesse processo. Quem quiser conhecer o Centro de Museu de Ciência...
quiser, na verdade, conhecer a Casa da Ciência, o site é www.casadaciencia.frj.br, e se vocês quiserem mais informações sobre os centros de ciência no país, vocês podem consultar o www.abcmc.org.br, que é a nossa associação. Ok, Fátima, muito obrigado. Professor Ernesto, suas considerações finais. Nós estamos num papo entre professores. Eu acho que o papel do professor é essencial, como eu já falei, no progresso do país, e as demonstrações científicas, os estudos científicos, uma atitude científica e não supersticiosa em sala de aula e na vida são altamente positivos. Eu vou citar um exemplo aqui da TV educativa. Eu notei aqui, numa TV educativa, que havia um cheiro de fumo no ar. Ora, não só é proibido fumar em ambiente fechado, como isso tem que ser uma parte essencial da educação em todas as escolas. Então, a gente precisa ser também consistente com os conhecimentos científicos. A gente sabe que o fumo mata, que o fumo torna a pessoa suscetível a graves doenças, né? Desde doenças pulmonares até câncer. Então, o conhecimento de ciência nos ajuda na vida diária a enfrentar as doenças e os outros problemas que aparecem. Ok, professor Ernesto. Bem, se você não pôde anotar, não teve tempo de anotar aí o endereço da Associação Brasileira de Centros e Museus de Ciências, entre em contato com a nossa produção e nós vamos passar para você esse endereço da página do Centro Brasileiro de Museus de Ciências, da Associação Brasileira de Centros de Museus de Ciências. Bom, a série Iniciação Científica, um salto para a ciência, termina aqui. A sua participação foi muito importante. Esperamos que você tenha contribuído, que ela tenha contribuído para a sua formação. Eu quero agradecer também as presenças do Ernesto Hamburger, colaborador da Estação Ciência da Universidade de São Paulo, da Fátima Brito, diretora executiva da Casa da Ciência da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e da Luciana Sepúlveda, pesquisadora do Museu da Vida, da Fundação Oswaldo Cruz. A gente encerra a série com o trecho da entrevista do físico Jorge Wangensberg, diretor do Museu de Ciência de Barcelona. Bueno, lo que mejor hace el museo es proveer estímulos en todo el proceso cognitivo. Uno aprende al final de una conversación y aprende solo. Pero el punto más importante que hace mejor un museo, porque tiene recursos para usar la realidad, es el cambiar al ciudadano, en este caso a los niños, para estar a favor del conocimiento científico. En un buen museo, al salir, se tienen más preguntas que al entrar. Cuando salen del museo, vuelven a la escuela y vuelven loco al profesor. De eso se trata.